Então, vamos esperar mais um minuto para começar o webinar, para esperar alguns participantes. Bom, então, para não perder mais tempo, vamos começar o dia de hoje. Bom dia a todos. Bem-vindos ao seminário web da comunidade de prática sobre o programa piloto para formar gestores comunitários e pessoas da saúde para uso da prova semi-quantitativa rápida Standard GCSPD para dirigir a malária ou administrar a malária no PVAX Vivax em Colômbia. Aqui temos a agenda para o dia de hoje. Antes de começar com a apresentação, falaremos um pouco sobre o projeto. Vamos dar perguntas e respostas, tempo para perguntas e respostas depois. A comunidade de prática de investigação desse GCSPD é uma colaboração de investigadores de organização de programas de controle de malária e médicos comprometidos com o avanço da introdução e ampliação do diagnóstico da glicose 6-fosfato dehidrogenase através da investigação. E com isso eu gostaria de dizer a palavra. E quem vai moderar esse momento é Camilo Castilho, que é gestor de Latinoamérica, tem mais de 7 anos de experiência como gestor de formação na ética de Brasil. Como consultor técnico no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério de Saúde do Brasil. Como Camilo também trabalhou como consultor para a Oficina Regional de Ciência e de Investigação da Unesco para a América Latina e o Caribe, nas áreas relacionadas com a bioética e a ética da investigação. Como professor, trabalhou durante mais de 10 anos em uma organização internacional e nacional, ensinando ética e investigação internacional. Camilo é licenciado e doutor em bioética. Também fez pós-doutorado em bioética na Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília. Camilo, por favor, pode começar. Obrigada, boa apresentação. Meu nome é Camilo, eu vou ser moderador desse seminário web. Começo com algumas indicações gerais sobre o programa. Esse seminário web vai ser gravado e distribuído depois de finalizar a sessão. Também estará acessível na biblioteca de WordCop. Vai ter essa tradução simultânea em inglês e em português. Cada um de vocês deve selecionar o idioma no que deseja escutar o áudio através da ferramenta de interpretação de Zoom. Tem um ícone de mundo na parte inferior das suas telas. Podem imediatamente fazer clique nele e decidir o idioma que querem escutar essa sessão. A apresentação que vamos escutar durará entre 30 e 35 minutos, para os quais haverá também um tempo para perguntas e respostas. Animem-se para perguntar e fazer comentários depois da apresentação. Não duvidem em perguntar ou também
ativar seu áudio durante o tempo de perguntas e respostas. Uma recomendação para fazer suas perguntas, conta um pouco de onde vocês se conectam e qual organização vocês pertencem. Vamos começar. Antes de começar, contamos um pouco sobre a nossa apresentadora, Lina Zuluaga. Ela é microbióloga e professora de Antioquia, Universidade de Antioquia, trabalha na Faculdade de Saúde Pública. A trajetória da Lina se focou em resposta de tratamento, na avaliação de tratamento para diagnóstico e também na caracterização de recorrências de infecção de VIVAS na Colômbia. Ela administra a parte de pós-graduação e implementação na Latinoamérica pela a organização da Universidade de Antioquia. Lina, como vocês veem no PPT, ela falará sobre o programa educativo piloto para formar trabalhadores da saúde e gestores comunitários no uso da prova semi-quantitativa rápida G6PD, standard, para administrar a malária no PIVAX na Colômbia. Foi possível pela aliança PAVE, que é a Aliança para a Eliminação de VIVAX, ou PAVE, foi também fez uma estratégia com Medicine for Malaria Venture em Brasil, Colômbia e Peru. Lina, pode começar. Muito obrigada. Bom dia para todos e obrigada, Camilo, pela apresentação e os organizadores pelo convite. Para mim é muito feliz estar aqui e compartilhar essa experiência, que é um programa educativo da Colômbia. Pode passar, por favor? Esse programa educativo foi executado, então, pelo grupo Malária da Universidade de Colômbia, Antioquia, e fazem parte de diferentes pessoas que vocês podem ver na tela, como mencionaram, Marco Pave. Nessa apresentação, vamos focar, então, nesses 6 pontos. Inicialmente, uma introdução, um contexto do programa. Vou mencionar também os objetivos do programa, os aspectos metodológicos, o desenho do programa, os talheres piloto, as oficinas piloto, componentes qualitativos, resultados também vou mencionar. Vamos terminar com as lições aprendidas e as conclusões. É importante lembrar que Colômbia tem um número importante de casos de malária para a região das Américas. Para o ano de 2022, se reportaram 171 mil, 60,7% foram por Vaxvivax. Em 2023, a projeção é incluso maior, chegando mais ao redor de 100%. Temos 4 estados que aportam 74% dos casos para o país. Esses são Choco, Nariño, Córdoba e Antioquia. O tratamento da malária Vivax em Colômbia tem um esquema combinado de cloroquina e primaquina para sanguíneos, 25 miligramas por quilo, administrado em 3 dias, e a nossa experiência foi que teve um resultado bom, de 98% a 100%, mas administramos também a primaquina com uma dose de 0,25 mg por dia por 14 dias, similares aos contextos de nossa experiência. Cerca de 24% dos pacientes que recebem esse esquema de primaquina de maneira completa e supervisada voltam com uma nova infecção em menos de 6 meses. Por isso é importante explorar novas alternativas, então, para o tratamento, para a cura radical de plasmafibras. Mas essa nova opção tem um risco de hemólise nos indivíduos com deficiência da enzima. Implementação desse novo tratamento implica também incorporar novas
ferramentas para que diagnóstico e detecção dessa enzima, a partir das quais se pode administrar um tratamento seguro baseado nos níveis de atividade dessa enzima. Prova Standard G6PD é uma ferramenta com bom desempenho diagnóstico para especificar os indivíduos que podem receber esse tratamento. Na Colômbia, estamos levando a cabo diferentes esforços para promover a adoção dessa troca de tratamento, e esse programa piloto faz parte, então, desses esforços que estamos implementando. Os objetivos, então, do programa, o primeiro é desenhar um programa educativo piloto, que vamos apresentar hoje, e avaliar a efetividade do programa, validar a metodologia e a aceitabilidade e possível uso dessa prova do Standard G6PD, explorar barreiras facilitadoras e compreender níveis de sistema de saúde poderiam implementar e usar a prova. Este programa está se desenvolvendo nessas 4 etapas. Uma primeira etapa que é o desenho do programa educativo, que foi de junho a setembro de 2022, uma segunda etapa que foi uma oficina piloto para colocar à prova o programa, e simultaneamente os grupos focais e entrevistas para os componentes qualitativos. Então, quantitativos. E a quarta parte é analisamos e que é a etapa que estamos agora para gerar um programa ajustado, um programa educativo ajustado e uns materiais dos quais vamos falar depois na apresentação. Para falar então do desenho, é importante mencionar que nós colocamos uns princípios da educação popular, da pedagogia ativa. Esse programa, então, se consolida em uma oficina teórica prática, que está dividida em 2 dias e 6 sessões. Na primeira sessão introdutória para efeitos piloto, uma sessão que falamos toda a parte teórica, desenvolvemos também essa parte prática e a destreza dos participantes, e a 6, que seria a metodologia dessa oficina. Seria somente essas para esse piloto. Bom, aqui nesses conteúdos teóricos, nós nos focamos que os participantes entenderem por que é importante aplicar esse teste, em quem devem usar e como funciona o procedimento. Nos conteúdos práticos, focamos em como é o procedimento, como interpretar o resultado e qual decisão se toma com esse resultado. Então, temos 3 partes aí, que corresponde à demonstração por parte de um facilitador, processamento de uma amostra capilar e venosa de controle de qualidade, depois um exercício de prática que todos puderam participar fazendo esse tipo de teste, e terminamos com uma discussão grupal, com um programa de discussão que conversamos sobre os resultados tanto da parte teórica como prática. Temos também os materiais que fizemos e provamos nessas oficinas, uma pasta com referentes teóricos sobre a prova, os antecedentes, os recursos adicionais em linha, online, e a guia de estudo de casos e um vídeo com guia passo a passo focados no procedimento para uma amostra capilar. Com relação, então, aos instrumentos que desenhamos para essa avaliação de capacidades, é importante mencionar que somente era para a validação da metodologia e não certificar os participantes para o uso da prova. Então, para saber se tinham capacidade cognitiva, criamos um instrumento que tinha 2 partes. A primeira parte está focada em avaliar a parte teórica do questionário de perguntas fechadas, e na segunda parte, cada participante teria a oportunidade de selecionar uns casos com uma descrição clínica, e eles deveriam responder à pergunta
se nesses casos se aplicaria ou não o teste e qual seria a justificação para usá-lo. Para a parte de avaliação de capacidade de procedimentos, a primeira parte dávamos umas fichas com o resultado do teste, e a partir dessas fichas, os participantes deveriam registrar esse resultado e interpretar. Na segunda parte, foi um exercício de observação, onde os facilitadores davam uma lista de verificação para definir se cada um dos passos se realizavam de maneira ou não correta. E, finalmente, fizemos o exercício de valorização qualitativa, no qual os facilitadores chegavam a um consenso sobre se os participantes tinham realizado ou não um procedimento válido, por isso teriam um resultado correto, tanto para a amostra capilar como para a amostra venosa. Com relação à avaliação da efetividade, nós aplicamos, então, dois instrumentos, dos quais vou falar, mais um instrumento de caracterização dos participantes. Levamos uma análise descritiva com uma uma pontuação, tanto para a parte teórica como procedimental, e percebemos, comparamos essas pontagens dos participantes antes e depois da oficina e estimamos o efeito que teve. Para a avaliação da metodologia, utilizamos três elementos. O primeiro foi uma avaliação qualitativa dos participantes, o segundo, uma avaliação quantitativa através de um questionário com perguntas fechadas, que avaliamos conteúdos, materiais, metodologia, aspectos logísticos e papel dos facilitadores, e a terceira, a avaliação qualitativa dos facilitadores, que identificaram as fortalezas e oportunidades de melhora. Então, com isso, consideramos ajustes à metodologia e aos materiais. Para a avaliação de aceitabilidade e usabilidade, selecionamos instrumentos validados para construir com três instrumentos, um para aceitação de tecnologia, outro de usabilidade e outro para aceitabilidade e factibilidade. Usamos sempre em espanhol e resposta de cada um, que foi a percepção de cada um desses, que foi potenciais ser provedores dessa resposta, que sempre estariam de acordo, ou mais ou menos de acordo, ou não estariam de acordo. Para os objetivos de facilitadores e para compreender em que nível de sistema de saúde poderia implementar a prova, o teste, usamos uma abordagem qualitativa a partir de grupos focais e entrevistas para os quais se construíram umas guias para coletar as informações de maneira indireta, e elas facilitaram a validação da metodologia. Então, aqui selecionaram 4 lugares ou 4 localidades em Colômbia para colocar à prova essa metodologia. Selecionamos Letícia, no no estado de Amazonas, onde temos 99% de PVIVA. Também Chococo, que está 44%, Urubá, Turbo e Bagre com 83%. Esses lugares participam, se apresentam muito bem a maneira como se apresenta a malária nesse país. Se apresentaram entre 13 a 25 participantes por lugar. Bom, incluímos, então, vários tipos de participantes para representar muito bem esse contexto. Alguns gestores comunitários, auxiliares técnicos que realizam o diagnóstico de malária, e também incluímos auxiliares de enfermagem e bacteriologistas que estão trabalhando especificamente com o diagnóstico, tanto públicos e privados, de Colômbia em primeiro e segundo nível de cabeceiras de clínicas, e alguns que estão
a cargo administrativo também, no nível municipal e estadual. Os mesmos, dentro desses participantes, selecionamos 10 a 2 da oficina para ser parte do grupo focal. E a entrevista se focou também em cargos administrativos. Outros participantes também importantes foram referentes em malária do Laboratório de Estado de Saúde Pública. Total, aqui incluímos 71 participantes entre os 4 localidades, 64 deles participaram na avaliação de capacidades cognitivas e procedimentais. A maioria foi mulheres, 80%, uma participação perto dos 10% de comunidades indígenas, e a média de ano de idade foi 44, e 75% mais ou menos fazem tanto diagnóstico como entregam tratamento aos pacientes com malária. Tivemos um grupo bastante heterogêneo com relação a nível de escolaridade, tivemos participantes desde um nível de ensino médio até pós-graduação. E de acordo com o perfil, com a função que desempenham nesse marco de diagnóstico e tratamento, temos aí esse segundo quadro. Gestores comunitários, que são voluntários, ao redor de 15%, profissionais de laboratório, cerca de 17%, e os outros são pessoal administrativo ou médico. Em relação à avaliação das capacidades cognitivas, tivemos uma pontuação maior para o perfil de bacteriologistas, pessoal de laboratório, referente também a enfermeiros e gestores comunitários, que teve muita diferença, mas também não teve diferença com relação a grupo de idade. Tivemos uma pontuação obtido antes e depois da oficina para ambos perfis profissionais. Aqueles perguntas que estiveram no formulário, tivemos perguntas que tivemos dificuldade, por exemplo, aquelas que estavam condicionadas a outras perguntas onde os participantes teriam oportunidade de responder com múltipla escolha. Tivemos um desempenho muito bom, as respostas corretas foram superiores a 80% com relação ao tratamento e contraindicações do tratamento, com manifestações clínicas, e tivemos um bom resultado também na parte do questionário, onde avaliamos a capacidade de decidir quando se deveria aplicar o teste e por quê. Com relação à avaliação das capacidades procedimentais, encontramos um alto desempenho maior a 80% para a maior parte dos participantes e não encontramos diferenças na capacidade de realizar esse procedimento de acordo com a idade, nem com o perfil profissional. Quando realizamos, então, esse consenso qualitativo ou essa avaliação com os facilitadores, concluímos que 88% dos participantes estão ou realizaram de maneira correta o procedimento para uma amostra capilar e os 74% realizaram o procedimento correto para uma amostra venosa. Os erros mais comuns estão relacionados com a incumprimento, não cumprir as normas de segurança com o registro dos dados antes de fazer o procedimento. Com relação, então, à validação da metodologia, a avaliação quantitativa e qualitativa de forma de participante foi muito positiva para o conteúdo, materiais, metodologia, logística e o papel dos facilitadores. Na avaliação qualitativa por parte dos facilitadores, identificamos vários aspectos dos quais os instrumentos requerem adaptação e também do material que nós usamos e também da necessidade de desenhar um novo material para comunicação com os resultados com o paciente e o uso do controle de qualidade. Com relação aos desenlaces de aceitabilidade e usabilidade, encontramos, em geral, uma alta aceitação de valores de 4,5 sobre 5,
que mede a percepção desses potenciais provedores desse exame, e encontramos com uma pontuação de 3,5 média para um item relacionado com a compatibilidade da prova com o local de trabalho. Encontramos também com essa aceitabilidade, pertença e fatibilidade, e a percepção foi bastante alta dos participantes, mesmo assim encontramos uma menor pontagem com a compatibilidade com o lugar de trabalho e a facilidade para implementar nos lugares de trabalho atualmente como estão. Com relação à usabilidade, encontramos que 90% dos participantes estão completamente de acordo ou de acordo com afirmações como eu gostaria de usar a prova, esse exame é fácil de usar, estão bem integrados, a maioria das pessoas podem usar e eu me sinto confiado usando. E o contrário foi que 50% dos participantes consideram que necessitariam assistência técnica para poder utilizar e teriam que aprender muitas coisas antes de começar a usar o exame. Próximo. Com relação aos componentes qualitativo e identificação de barreiras e facilitadores, como já mencionei, então, tivemos 4 grupos focais, um por cada lugar das oficinas e através também de outras 8 entrevistas que fizemos com os coordenadores de postos de saúde, de diagnóstico e pessoal de secretaria de saúde, referente à malária, laboratório departamental de saúde pública. Essas barreiras, então, que identificamos estão classificadas em 4 grupos, para acessibilidade, aceitabilidade, disponibilidade e contato com o uso. Podemos, então, destacar dentro da acessibilidade aquelas relacionadas com a dificuldade de acesso para realizar assistência técnica devido às zonas de conflito ou condições próprias geográficas do território. Ademais, temperaturas maiores a 30 graus centígrados, que pode ser um problema de armazenamento para as tiras. Com relação administrativa, para a disposição administrativa governamental, pode ser um problema para a implementação da prova e sobrecarga laboral, que incluiria nos lugares onde fazem os diagnósticos de malária. Com relacionado a financeiras, a não disposição dos recursos para a adequação dos espaços e condições mínimas para realizar a prova e os custos para a aquisição e assistência técnica. Acessibilidade, podemos dizer que desconhecimento do exame e com relação à disponibilidade dos insumos adicionais, os suprimentos adicionais que traz o kit para a toma de amostra e os coletores adicionais que não estão incluídos no kit. Ademais da falta de energia, que teria que ter uma temperatura adequada para as tiras. Com relação ao contato uso, a convenção de cores para os controles entre os participantes, tivemos essa observação e também percebem que pode haver uma negação com relação aos participantes para participar do teste. E com relação às barreiras educativas, temos a falta de educação na comunidade sobre o teste e a dificuldade de treinamento de quem vai realizar o teste. Facilitadores que identificamos podem dividir, então, em 2 grupos. Um primeiro grupo relacionado com a disposição tanto das pessoas de saúde, como dos laboratórios estaduais de saúde pública para colocar a prova, para fazer a prova. Também as características próprias do teste e análise, a rapidez do resultado, como administrá-lo. Passamos, então, aqui o que aprendemos com esse programa. Em primeiro lugar, consideramos que a metodologia, os conteúdos, a avaliação foram muito bem aceitados pelos participantes. Outra lição que aprendemos foi entre o grupo, entre 4 e 5 participantes, facilitadores foram muito adequados para a sessão prática. A capacitação grupal tem vantagens importantes sobre a aprendizagem individual para a aprendizagem.
mas deve incluir uma visita ao lugar de trabalho antes de iniciar o teste, para checar as condições de cada um desses lugares. Na sessão teórica, deve dar uma ênfase maior aos esquemas de tratamento, segundo o resultado da prova, com relação ao uso dos casos problematizadores. Foi a estratégia adequada para aprender na sessão prática e teórica. Identificamos que instrumentos de avaliação de capacidade cognitiva devem se modificar, dando ênfase mais ao tratamento, segundo resultado, e aspectos relacionados com o procedimento. Com relação à metodologia para avaliação de capacidades, foi muito bem valorizada, já que esse exercício foi de observação dos resultados e procedimento. Mostra realmente que o participante adquiriu a capacidade de realizar o procedimento de maneira correta. Colocamos também como ponto a favor esse ponto reflexivo, essa avaliação reflexiva que deveriam reforçar durante uma oficina, digamos, de reforço ou uma das visitas que façamos como parte de acompanhamento e supervisão técnica. Este programa tem várias limitações que nós reconhecemos, como a primeira, que é a avaliação de efetividade depois dessas oficinas, que podem ter sesgos. Incluir que não visitaram o lugar de trabalho antes de iniciar a implementação do exame, já que as barreiras que logramos identificar, uma vez que a pessoa está com um contexto de trabalho, digamos, que deveria mudar com o que encontramos nesse programa. Considerar que não consideramos nenhum reforço na capacitação, e essa deve se dar de acordo com o uso da prova, e também considerar que o segmento e controle de qualidade não abordamos nesse programa piloto, mas deveríamos involucrar os laboratórios estaduais de saúde pública com um programa de segmento com o Instituto Nacional de Saúde. Como produto desse piloto e na fase final que agora nos encontramos, que é precisamente gerar esse programa mais ajustado, digamos que estamos numa etapa de finalizar o que chamamos uma caixa de ferramentas, que está dividido basicamente em 3 grupos de produtos, a partir dessas experiências que tivemos com o programa piloto. O primeiro dos produtos que apoia a realização do teste e a interpretação do resultado está constituído por um vídeo, um guia passo a passo, que são 2 materiais utilizados nas oficinas, e adaptamos e reforçamos, indicamos para essa entrega final da caixa de ferramentas, um instrumento para interpretação de resultados e seleção do tratamento de acordo com a leitura do resultado, uma ficha para registro dos resultados. Outro grupo de materiais que está dirigido para facilitar a comunicação entre a pessoa que realiza o exame com o paciente. Aqui temos 4 produtos. E o outro grupo de produtos que está dirigido ao facilitador que realiza, digamos, esse programa educativo, quem vai usar a prova. Muitos desses materiais foram alguns dos que apresentei antes, mas também foram adaptados de acordo com as lições aprendidas. Incluímos um manual para o facilitador. Próximo. Para finalizar, então, quero mencionar as conclusões. Primeira foi que a prova, o exame de Standard G6PD pode ser implementado em qualquer centro de saúde que seja para diagnóstico de malária, sempre que se disponga primeiro os suprimentos para fazer a prova, demais as condições mínimas para realizar a prova, como um espaço adequado, cadeiras, mesas e condições adequadas para o armazenamento dos suprimentos. Também tem maiores facilidades para implementar esse teste em hospitais e laboratórios públicos em áreas urbanas, isso devido ao acesso dos suprimentos para o exame e manter um maior controle sobre a qualidade do processo, porque aqui vai ser mais possível a supervisão técnica. Terceira conclusão
Consideramos que se deve implementar estratégias claras para o segmento e suporte técnico com o apoio dos laboratórios departamentais de saúde pública, um assunto que fica pendente desse programa piloto. A prova consideramos que pode ser realizada por uma pessoa com formação acadêmica básica de ensino médio, com habilidades de leitura, escritura e experiência de diagnóstico para a malária, que foi certificado para a realização da prova estándar. De acordo com a experiência que tivemos nesse piloto, qualquer pessoa das que participou está capacitada para realizar a prova, porque o desafio não foi tanto o procedimento em si mesmo, realmente isso foi o resultado mais satisfatório. Tivemos, digamos que o maior desafio foi a parte das capacidades cognitivas e da atitude das pessoas. A conformação de equipe de facilitadores deve ser uma equipe que integre diferentes disciplinas. Isso é importantíssimo para o êxito do programa e para reconhecimento dos saberes dos participantes. E, finalmente, consideramos que esse programa poderá ser feito com os materiais educativos, ajustando-os, claro, desde que seja necessário para cada um dos contextos. Muito obrigada. E a questão seguinte. Aqui estão os participantes dessas oficinas, a quem agradecemos muitíssimo. Aqui estão as fotografias de cada oficina que fizemos e eu estou esperando suas perguntas e comentários. Obrigada. Obrigada, Lina, pela sua excelente apresentação desse programa tão interessante que vivemos aqui na Colômbia. Temos certeza que estão provocando perguntas e comentários da nossa audiência. Vamos abrir com a primeira pergunta e convidamos os nossos assistentes a que façam perguntas através do chat ou levantando a mão e desativar o silêncio. Então, depois dessa primeira pergunta, a Kelina vai responder. Não se esqueçam de nos dizer de que organização pertencem e de onde. E na primeira pergunta que temos para você é a seguinte: como visualizam vocês, a equipe da Universidade de Antioquia, o papel de uma equipe multidisciplinária para desenvolver este e outros programas educativos, além da saúde, que outras áreas de conhecimento foram importantes para desenvolver e avaliar o programa? Lembro que quando a Alina termine de responder essa pergunta, abrimos para que todos e todas possam se manifestar através do chat ou abrindo seus microfones ou com outras perguntas. Ina. Obrigada, Camilo, pela pergunta. Sim, como mencionamos ao final, para nós é fundamental a integração de diferentes áreas, desde o desenho do programa, digamos que desde que assumimos esse desafio, desde a Universidade de Antioquia, consolidamos uma equipe conformada por disciplinas da área de saúde, da educação, e contamos também com duas antropólogas, um educador, um médico e dois que estivemos à frente do programa desde o início, desde o desenho. Isso foi fundamental, que tem esse diálogo de saberes que nos levou finalmente a consolidar este programa e a que fosse exitoso, fosse um sucesso as oficinas em cada um dos lugares. Reconhecimento, digamos, por esse foco da diversidade cultural e ética foi fundamental porque esse diálogo de saberes consideramos que temos que apostar por isso, não só nesse programa educativo, mas em todos os outros. Muito obrigada. O foco que foi seguido foi fundamental, porque efetivamente privilegiou os vários tipos de saberes, como você disse. Temos uma pergunta no chat. Pergunta Alberto Castanho. Que recomendações se receberam dos trabalhadores da área administrativa para uma implementação no futuro? Sim, creio que o principal chamado é a articulação ao respaldo do Ministério de Saúde para poder passar a uma etapa de aplicação da prova, porque aqui é um piloto, e também
um chamado com esses materiais de apoio que poderiam, digamos, ser implementados. Aqui a participação tanto do pessoal de administração como dos postos de saúde foi essa, justamente, consolidar essa caixa de ferramenta e creio que por isso chegamos a essa conclusão, porque como mencionei, não foi tanto a parte que os participantes consigam fazer, é, aplicar o exame corretamente, mas sim que eles conseguiram aprender por que é necessário e também porque eles conseguissem, digamos, uma competência básica com relação à comunicação com o paciente, como transmitir essa informação ao paciente, como eu digo ao paciente que tem um resultado deficiente para uma enzima, como consigo fazer essa aplicação. E parte disso foi o que conseguimos consolidar com essa caixa de ferramentas que eu apresentei no final. Obrigada, Lina. Acho que isso realmente foi importantíssimo para os gestores também, todo esse conjunto de ferramentas pronto para poder replicar quando seja necessário. Convidamos a todos que façam suas perguntas pelo chat ou levantando a mão. Marta, você pode perguntar, por favor, de que lugar você está se conectando? De que instituição? Obrigada, Camila. Eu sou de Fiocruz, Rio de Janeiro. E o trabalho de Lina foi muito importante. E esses momentos que a tecnologia que está chegando ao mercado é necessária. Eu tenho algumas perguntas. Uma delas tem a ver com justamente o momento em que o paciente tem o resultado. Como se dá esse resultado ao paciente? Porque é um resultado que vai ter um documento, um carnê que diga que ele foi deficiente. Essa é a primeira pergunta. Eu tenho várias perguntas, na verdade. Mas, por outro lado, as pessoas que foram treinadas, esse é qualitativo ou quantitativo somente? Obrigada, doutora, pela pergunta. Pela primeira pergunta, podemos responder de que nós, como parte dessa caixa de ferramentas, temos contemplada uma ficha para os resultados do paciente, onde se reporta justamente a interpretação do exame, se é deficiente, intermediário ou normal. Além disso, desenhamos uns envelopes para prescrição desse tratamento, de acordo com a quantidade enzimática, e para os pacientes que resultem com deficiência da enzima, também fizemos um material com umas recomendações e umas indicações sobre os sintomas e signos de alarme para receber o tratamento da cura radical de Vivax. Esse é com relação à primeira pergunta, esses materiais são novos, são produto, digamos, desses ajustes que fizemos a esse programa, portanto, está aí para colocar à prova e veremos como funciona, como responde a comunidade também aí. Com relação à segunda pergunta, essa é uma prova semi-quantitativa, então, dá o valor da quantidade enzimática e digamos que a pessoa que realiza o teste é o resultado para colocar essa quantidade de enzima e qualificar se é deficiente, intermediário ou suficiente. E, de acordo com a política de cada país, nós criamos uma ferramenta também para facilitar a interpretação desse resultado que dá o teste. Obrigada. Posso continuar? As outras pessoas que precisam perguntar ou querem perguntar podem também colocar no chat, porque por enquanto a Marta tem a palavra. A interpretação dos resultados é um pouco mais complexo. Como vocês viram no campo essa interpretação por parte das pessoas que vocês treinaram? Especialmente nas mulheres, porque os homens é mais tranquilo o resultado, mas as mulheres têm uma reação talvez um pouco mais complexa. Como vocês fizeram esse. Sim, as mulheres temos como três possibilidades de interpretação, que é deficiente, intermediário e normal. Somente nos homens seria deficiente normal.
Digamos que essa foi como a indicação geral que demos, e a partir disso fizemos a ferramenta, como já mencionei, como o grupo de nível intermediário estariam classificadas sobre as mulheres. Nelas, igual a indicação é dar o tratamento estándar. No caso de Colômbia, é durante 14 dias, e se explicou como se consiste, e de maneira teórica, de maneira muito geral, não profundizamos isso. Dependendo do perfil também que temos como participantes, indicamos somente a informação geral de que representa isso de ser intermediário. Mas também tem fases no tratamento seguro, porque esse é um tratamento seguro para as mulheres que têm esse nível intermediário, e os materiais contemplam essa classificação de acordo, digamos, com o sexo. Só para completar, efetivamente, o tema dos materiais é fundamental. Os usos das cores, das ajudas didáticas, tudo isso é fundamental para poder explicar como é esse tipo de população, como você falou, Marta, essa especificação para mulheres é um pouco mais complexo se compararmos com os homens, mas essa ajuda dos materiais didáticos foi muito bom, por isso demos ênfase nesse material didático. Vamos escutar a Gonçalo. Gonçalo tem a palavra. Gonçalo Domingo de Paz, Estados Unidos. Obrigada, Lina, pela participação tão completa e tão compreensiva. Seguindo o tema que Marta e estamos discutindo nesse momento, tenho entendido que esses materiais de acesso somente sobre o resultado do ensaio, do teste para enzima comprovados no estudo com os usuários do teste e aqueles que vão dar o assessoramento. Uma pergunta é se tem interesse, planos ou atividades vendo, pesquisando a necessidade e a compreensão desses assessoramentos, implementação dos pacientes com os pacientes que vão receber, e escutando os últimos comentários do Camilo, que a compreensão disso é o que estamos tratando de conseguir. Não sei se a equipe ou outras equipes nessa chamada estão pensando um pouco em investigar a compreensão pelo lado do paciente. Obrigada, Gonçalo. Obrigada pela pergunta. Sim, claro, efetivamente, esses materiais, como estamos mencionando nessa parte final, e esse ajuste para o programa, temos contemplado duas atividades pontuais. Primeira, temos pendente para dar um fechamento a esse programa piloto, uma visita aos lugares de trabalho e também uma retroalimentação das pessoas desse posto de trabalho com relação a esse material. Porque efetivamente, digamos que alguns se desenharam no marco do piloto e foram levados a campo, mas outros são novos e estão, digamos que nesse ponto que temos que levar e receber o feedback dessas pessoas que, tanto que dos pacientes como das pessoas que estão realizando o exame. Estamos pensando em um piloto de representação do teste e poderíamos colocar à prova esse novo material que corresponde à caixa de ferramentas. Não sei se o Camilo quer colocar alguma coisa a mais. Não, acho que é o mesmo. Eu acho que esse programa, desde a perspectiva não somente em termos estadísticos, mas também com relação à parte educativa, essa metodologia interativa que, como Lina disse, muitos dos materiais estão prontos e foram validados, outros foram criados com uma experiência desse primeiro experimento, né, desse primeiro programa, e queremos agora um feedback nas próximas visitas para ter uma conversação com os gestores, mas esse piloto já está concluído. Temos mais perguntas? Temos ainda uns 7 minutos para escutar. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, se não,
podemos falar com Marta aqui, que tem algumas perguntas adicionais. É que está tão interessante, nós temos muito interesse na implementação desse programa, então temos muitas perguntas. Encontraram um pontuação na amostra venosa com relação ao capilar. Conta-nos um pouquinho sobre isso e o lugar da prova. Conta um pouquinho sobre o lugar da prova. Obrigada pela pergunta. Com relação à amostra venosa, realmente maioria dos participantes que tivemos são pessoas que fazem diagnóstico por punção capilar. Então, para eles era novo o da amostra venosa. Então, o erro mais comum da amostra venosa é que não agitavam o tubo, porque nós tivemos já um tubo simulado de uma amostra prévia que se havia tomado ao paciente, e eles esqueciam de agitar o tubo dessas mostras. Então, demorava um pouco mais porque não faz parte daquilo que eles estão acostumados. Colocamos essa parte que não é o enfoque principal, né? Porque esse a diagnóstico de malária se faz por uma amostra capilar, mas também tive bacteriologistas que em alguns cenários poderiam usar essa amostra venosa, então por isso quisemos incluir tanto na parte de apresentação como prática, como exercício que fizeram os participantes. Mesmo assim, um dos ajustes que nós consideramos para o programa e os instrumentos é justamente mudar essa parte prática pelo controle de qualidade, porque sentimos que efetivamente não todos usam a amostra venosa, todos deveriam usar o controle de qualidade, então isso é um dos ajustes que fizemos depois. Talvez você pode me melhorar a pergunta porque eu não entendi muito bem. Tivemos menor contagem de acordo com o lugar do teste. Será que alguns lugares são mais rurais? Não, segundo lugar, não tivemos nenhuma diferença, nem na avaliação de capacidades cognitivas, nem também na avaliação de capacidades procedimentais. Só vimos diferença na avaliação de cognitivas entre os perfis, digamos, maior nos profissionais bacteriologistas. Claro que isso era esperado, né? Porque tem um nível de escolaridade maior, mais específico, mas os demais aspectos dos procedimentos, nenhuma diferença. Digamos que na parte do procedimento, inclusive, encontramos erros mais comuns nos, porque encontramos mais erros nos mais estudados, porque os menos estudados tinham mais capacidade de seguir o que estava sendo orientado nos quatro lugares. Temos alguns minutinhos, perguntas pelo chat ou ao vivo direto. Podem abrir os microfones. Jonathan Novoa. Bom dia, sou o Jonathan Novoa de Colômbia. Queria perguntar, Ina, um pouco sobre como podemos, digamos, extrapolar essa experiência em outros países. Entendendo que isso é um programa que é muito mais além de um programa de treinamento sobre o teste, mas também é um programa educativo. E queremos replicar, ou se outro país, por exemplo, tiver alguém de outros países aqui que trabalham em algum programa de malária e que pareça interessante aproveitar, isso é possível replicar, é possível aplicar em outros lugares, porque a metodologia que vocês aplicaram é uma metodologia muito específica, né? Essa de educação popular. De repente, tem outros países que têm outra metodologia e talvez não seja possível reaplicar, ou talvez só é aplicável a parte do treinamento próprio, dos procedimentos, da prova, do exame em si. O que vocês acreditam que seja melhor? Por exemplo, se eu tivesse um programa de malária de algum outro país que está interessado, o que vocês poderiam nos sugerir? Obrigada pela pergunta. Nós consideramos que a metodologia, os materiais, tudo pode ser replicável para outros países.
O que consideramos que é importante é que, primeiro, devemos adequá-lo aos contextos e também a diretrizes de cada Ministério de Saúde de cada país com relação aos tratamentos que tem usando. Segundo, com a caixa de ferramenta que estamos criando, tem algo que denominamos o manual de facilitadores, que damos indicações gerais para levar a cabo, digamos, essa metodologia para que possa ser replicável justamente. É importante também que possamos adaptar os exemplos a cada um dos contextos, aqueles que nós colocamos, pode ser bem usado em toda a Latinoamérica, mas claro, deveríamos analisá-los. E outra coisa é que consigamos conformar uma equipe que possamos usar a metodologia da maneira que desenhamos e os materiais são totalmente aplicáveis a outros contextos em Latinoamérica. Obrigada. Somente talvez adicionar uma coisa é que a metodologia está pensada mais que para um contexto específico, digamos, para cobrir uma série de características que são comuns a muitos lugares que a malária está presente, como a vulnerabilidade social, escassez, falta de acesso à informação. Então, como diz Lina, seria é, aplicável, mas claro, teríamos que contextualizar e fatores culturais, mas creio que é importante ressaltar isso. Bom, o Jonathan vai fazer a pergunta. Imagino que devem haver outras metodologias, digamos, de treinamento, outra metodologia educativa. Quero saber o que você chamou mais atenção de você de aplicar esta específica de educação popular, a diferença de outras. Eu não sou um experto em educação nem nada, mas entendo que deveria ter talvez algum tipo de metodologia para esse tipo de treinamento, mas o que chamou a atenção de vocês e por que vocês decidiram por esse tipo de metodologia de educação popular? Sim. Eu também não sou experta nessa parte de educação, mas o que discutimos na equipe é que, em geral, digamos, as outras metodologias têm um enfoque mais condutual, cognitivo, teórico, e digamos que nós apostamos precisamente a formar nos outros elementos, procedimental e atitude. ênfase que demos também no reconhecimento pelo foco territorial, quem são os participantes, quais são os seus conhecimentos prévios, e com toda a diversidade que tivemos, isso diferencia um pouco do foco mais tradicional. Talvez para complementar, tem dois grandes focos na educação popular e educação por competências. Os dois muito usados, importantes, a educação por competências está mais ligada a esquemas mais hierárquicos e não tanto para a comunidade como esse diálogo de saberes e saberes prévios e poder ter esse diálogo de saberes populares. Com isso, chegamos ao final do nosso encontro no dia de hoje. Agradecemos muito pela sua participação, todos e todas. Foi fantástico escutar as suas perguntas e obrigada pela sua generosidade. Obrigada, Lina, pelo tempo e por preparar toda essa apresentação sobre esse programa piloto e gestores comunitários para administrar essa enfermidade. Não, muito obrigada. É, obrigada pelo convite. Acho que foi muito importante para toda a equipe. Muito obrigada a todos e todas. Aliança Pave e nos vemos num próximo encontro. Obrigada a todos.